Então nós vamos conversar um pouquinho sobre como desenvolver protagonismo e autogestão de carreira. Como o Bruno comentou, eu sou o João Paulo, todo mundo me chama de JP, então podem me chamar de JP também. Essas aqui são as redes sociais, podem adicionar, seguir aí para a gente continuar conversando. Eu publiquei um livro que se chama Repensando o RH, Ágil, Diverso, Exponencial, que é para dar um chacoalhão também nas pessoas que são de RH, para a importância de se conectar aos nossos desejos, né? Se conectar àquilo que as lideranças, que os times, que os indivíduos esperam de uma área de gestão de pessoas que trabalha de forma estratégica. Então, o livro foi lançado ano passado e está à venda aí na Amazon. Bom, vamos começar falando um pouquinho, né? Eu trouxe aqui alguns números que mostram a importância da carreira na nossa história, né? A gente trabalha em média, o brasileiro trabalha em média, segundo a Forbes, 43 horas e meia por semana, né? Então, se a gente pensar que um profissional é considerado, né, pelos indicadores aí, economicamente ativo, dos 20 aos 65 anos, fazendo a conexão entre carreira e essa economia, a gente trabalha 101.790 horas da vida. Se a gente contar isso de forma seguida, são 11 anos trabalhando, sem dormir, sem nada, né? Se a gente for contar a cada 24 horas. Então, quer dizer, a carreira é algo muito importante para a gente deixar ela sendo pensada por qualquer um, sendo pensada de qualquer jeito que não for a gente, né? E a carreira também, ela influencia muitas das nossas decisões, né? Ela influencia onde a gente vai morar, ela influencia com quem a gente vai casar, quanto tempo a gente vai ficar casado, se a gente vai ter filhos, não vai ter filhos, o patrimônio que a gente vai construir, o que a gente vai estudar, como é que a gente vai se desenvolver. E quando a gente pensa em carreira, né, a gente pensa que nós trabalhamos, né, construímos as nossas carreiras por diferentes motivos. Talvez num começo, a gente está ali, né, na base da pirâmide de Maslow, que é para suprir as nossas necessidades básicas, ou seja, para gerar renda. Depois, a gente vai subindo, né, para melhorar o que a gente já tem. Depois, a gente se sentir pertencente, né, se sentir útil, uma pessoa que faz algo que de fato agrega valor. Depois a gente vai subindo lá para o topo, né, na autoestima, para ter orgulho do que a gente faz. Então, tem muitas pessoas que a gente ouve falar, poxa, eu sou muito feliz de trabalhar na empresa X, de trabalhar na empresa Y, né? E por último, para deixar um legado, para deixar uma história. Então, percebam que à medida que a gente vai evoluindo na nossa carreira, a gente vai também subindo aí nessa pirâmide, né? E é muito importante dizer que quando a gente pensa em carreira, o que a gente pensa? A gente pensa em alguém dizendo para nós, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, ou você construindo a sua história, né? Você sendo protagonista da sua história. O que a gente deseja é que, de fato, você seja o controlador, você seja o motorista, né? Quem guia essa história de carreira. E trazendo um pouco para vocês do olhar do RH, né? Quando a gente olha aí essas pesquisas Great Place to Work, ou as melhores empresas para se trabalhar, mesmo nessas empresas, né, que são certificadas aí por esses guias, a gente vê muitas reclamações das pessoas, né? Olha, a minha empresa não tem claro um plano de carreira, a minha empresa não me diz qual é o próximo passo que eu vou dar, eu não sei, isso não está publicado, comunicado em lugar nenhum, né? Então, ó, numa empresa de varejo, funcionários reclamam da ausência de um plano de carreira e pedem que a descrição de cargos e salários seja mais estruturada. Aí, numa empresa de varejo, falta plano de carreira. Muitos desconhecem os passos que devem dar para serem promovidos. Outros reclamam do salário baixo. Então, esses temas são temas que vêm de forma muito frequente nessas pesquisas. Mas também tem muitas empresas que trazem, né, essas trilhas de carreira, trazem esses mapas. No meu livro tem um exemplo bem legal da Wiz, que é uma seguradora lá de Brasília,
que tem publicado na intranet todo esse mapa de carreira, né? Que é, eu consegui, eu sou um analista júnior do jurídico, eu quero ir para a área de tecnologia, né? Que cargo está ali equiparado, para onde eu consigo ir, que competências eu preciso desenvolver, que cursos eu preciso ter. Então, as empresas estão caminhando para esse mundo, né? Caminhando para esse jeito de fazer. Outro exemplo muito legal é a Roga Empreendimentos aqui em Joinville, que também tem uma trilha de carreira desde das pessoas que trabalham lá na obra, nas construções, até os times administrativos, trazendo essa clareza para as pessoas. Mas é muito importante que não adianta nada ter esse mapa traçado se a nossa bússola está quebrada. Ou seja, se a gente não sabe para onde a gente quer ir. E o que significa a bússola quebrada? Não saber para onde a gente quer ir, a gente não se autoconhecer, a gente não ter um comportamento, uma atitude proativa, protagonista, né? E é um pouquinho das dicas que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, eu não consigo ser dono da minha carreira sem autoconhecimento, sem me conhecer, sem entender quem sou eu, quais são os meus pontos fortes, quais são os pontos que eu preciso desenvolver, quais conhecimentos eu preciso buscar, né? E autoconhecimento é um processo de tomada de consciência de quem eu sou, das minhas habilidades, das minhas atitudes, dos meus comportamentos, das minhas competências. É eu conseguir gerenciar a mim mesmo. Quando a gente está falando de liderança, né? Os níveis de liderança, do pipeline de liderança, o primeiro nível é líder de si mesmo. Eu preciso ser um líder de mim, né? Então, para isso, eu preciso me autoconhecer. E para me autoconhecer, eu preciso confrontar o que eu sei de mim e o que os outros percebem de mim, né? Então, fazer uma boa autoavaliação e também conversar com os outros, entender as percepções dos outros, né? Então, fazer o confronto dessa minha autoavaliação com a avaliação do que os outros sabem de mim. E aí existem inúmeras ferramentas para fazer isso, né? Você pode buscar um mentor, um coaching, fazer um teste de perfil, né? Como um DISC, um PDA. Muitas empresas oferecem esses testes e as pessoas de RH, elas até fazem a leitura, né? Fazem uma conversa depois com você sobre esses testes. Então, busque aí essas possibilidades. Tem também a questão do ser proativo, né? E aí, quando a gente fala de ser proativo, é a gente ser responsável pelas nossas escolhas, frente ao contexto, tudo aquilo que existe, né? Que é colocado para a gente na mesa, as situações, os momentos que acontecem na empresa, eu tomar decisões, entender o que eu quero e o que eu não quero para mim, isso é proatividade. E tem muitas pessoas que têm esse paradigma, né? O paradigma das pessoas, dos profissionais comum. A vida é assim mesmo, não tem nada que eu possa fazer para mudar. São aquelas pessoas que são vítimas, né? Se fazem de vítimas do contexto. Se fazem de vítima, é o que eu tenho, é o que eu posso fazer, é o que eu consigo, é o famoso mindset fixo. Mas o que a gente precisa ser cada vez mais, o Stephen Covey traz, né, no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, sou livre para escolher e, em última análise, responsável pela minha felicidade. Então, seja, eu sou responsável pela minha história. Eu escrevo a minha história. É claro que tem coisas que a gente é capaz de influenciar, outras a gente não é capaz de influenciar, né? Tem o círculo de influência. Tem coisas que estão ao alcance das minhas mãos. Eu consigo mover, eu consigo ter influência, eu consigo mudar, outras coisas não. E aí entra a atitude proativa de escolha. E tem também a atitude daquela pessoa que é protagonista, né? Que é aquela pessoa que consegue transformar a realidade. Eu vou convidar vocês agora para fazer um teste comigo aí, e quem está online também pode fazer. Eu vou fazendo a leitura de algumas frases, você pega
seu aparelho celular aí, e você vai dando uma nota para você de 0 a 10, de acordo com essas frases, para a gente ver o quanto você está protagonista na empresa hoje, tá? Independente do cargo e da ação, da atividade que você faz. Então, vamos lá para a primeira frase. Você ouve, faz uma autoanálise, não é se é certo ou errado, mas é como você está agindo, tá? Então, a primeira, eu coloco em prática o que falo e penso. Minhas intenções e opiniões costumam ser traduzidas em ações. Então, eu coloco em prática o que eu penso e falo. Minhas intenções e opiniões costumam ser traduzidas em ações. Frase 2. De forma geral, sou otimista, mas não fujo da realidade. Encaro os fatos e, se há desafios, busco encontrar soluções. De forma geral, sou otimista, não fujo da realidade. Encaro os fatos e, se há desafios, busco encontrar soluções. Depois a frase 3. Profissionalmente, raramente me arrependo de ter agido sem pensar. Costumo planejar antes de agir. Profissionalmente, raramente me arrependo de ter agido sem pensar. Costumo planejar antes de agir. 4. Não culpo a cultura da empresa para me defender quando enfrento problemas. Pelo contrário, os valores da empresa costumam ser ponto de partida para eu buscar soluções e agir. Não culpo a cultura da empresa para me defender quando enfrento problemas. Pelo contrário, os valores da empresa costumam ser ponto de partida para eu buscar soluções e agir. 5. Não costumo vitimizar-me, culpando outras pessoas pelos problemas que enfrento. Busco entender o que está acontecendo e provoco-me a dar a minha contribuição positiva. Não costumo vitimizar-me, culpando outras pessoas pelos problemas que enfrento. Busco entender o que está acontecendo e provoco-me a dar a minha contribuição positiva. 6. Com meus exemplos positivos, estimulo outras pessoas ao meu redor a agirem também como protagonistas. Com meus exemplos positivos, estimulo outras pessoas ao meu redor a agirem também como protagonistas. E a última e 7ª frase, com disciplina, busco aplicar a moldura protagonista para construir resultados, relacionamentos produtivos e o meu desenvolvimento pessoal, profissional. Com disciplina, busco aplicar moldura protagonista para construir resultados, relacionamentos produtivos e o meu desenvolvimento profissional. Agora, você fez a soma aí, né? Você deu a nota para cada um e vai ver a soma. Eu vou apresentar os resultados para a gente ver o quanto a gente tem uma postura protagonista aí no trabalho. Vamos lá? Então, se as suas notas, né, se a sua soma deu entre 55 e 70, provavelmente você é uma referência de protagonismo, ou seja, é aquela pessoa que, quando encontra um problema, busca encontrar a solução, faz acontecer, influencia de forma positiva as outras pessoas, faz as pessoas pensarem diferente, consegue fazer network, criar relacionamentos produtivos. Se a sua soma tiver entre 40 e 55, provavelmente você tem aí alguns pontos, né, dessa postura protagonista, mas há oportunidades de evolução. E se a soma tiver abaixo dos 40, é muito importante que você trabalhe o autoconhecimento, né, fazendo uma reflexão do seu modelo mental. Seu modelo mental é um modelo fixo ou é um mindset de crescimento, de uma pessoa que busca se desenvolver, que busca fazer diferente, né? Pensando como é que
esse modelo mental que você tem hoje, né? Ou seja, a forma como você pensa, encara e age frente às situações influencia as suas atitudes, o seu jeito de ser, né? Isso pode ser um bom ponto de partida. Então, olhe para o seu propósito, como eu falei aqui com o Bruno, né? Aonde você quer chegar, pensa positivo e confie nos resultados e na sua capacidade. E, principalmente, busque ajuda. Veja na sua rede quem são pessoas que podem te ajudar a ter esses comportamentos, desenvolver esses comportamentos para atingir o que você quer, para atingir o seu propósito. E aí, quando a gente fala nós falamos de protagonismo no ambiente de trabalho, né? Mas agora, falando especificamente sobre protagonismo de carreira, existem os famosos 4 Cs, que são os 4 Cs da adaptabilidade. Os 4 Cs que são usados também na carreira. O primeiro deles é o C, que a gente chama de consideração. São aquelas pessoas que não fazem aquilo que o Zeca Pagodinho canta na música, que é deixa a vida me levar. Não, eu não deixo a vida me levar. Eu sou uma pessoa que tenho consideração por mim, pela minha história e pela minha carreira. O que é isso? Eu consigo analisar o que está acontecendo. Eu consigo analisar o cenário. Nós estamos passando por um cenário de muita transformação nas organizações, principalmente nas organizações de tecnologia. Você precisa olhar para esse cenário e tem certeza que tomar decisões nesse cenário. Escrever as possibilidades que você pode encontrar nesse cenário. Se antecipar a coisas que podem acontecer. Então, isso é ter consideração. Não é ficar parado, não é ficar inerte e ser pego de surpresa. Então, uma pessoa que tem o C de consideração é aquela pessoa que antecipa os resultados. É observador, está olhando o cenário, está olhando o que está acontecendo dentro da organização. O segundo C é o C que nós chamamos de controle. O C de controle é eu analisei as situações, analisei os cenários e tomo decisões. Ou seja, tenho controle. Sou eu que estou dirigindo a minha história. Então, é o C de controle. O terceiro C é o C de curiosidade. O C de curiosidade é, neste momento que nós estamos vivendo, eu preciso aprender novas competências. Eu preciso me desenvolver em novas coisas. A gente fala sempre, né? Já ouviu várias vezes falar. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro. Então, a gente precisa aprender coisas novas, aprender competências novas, né? Então, ser uma pessoa curiosa, ser uma pessoa que vai atrás de feedback, que vai atrás de desenvolvimento, que busca a sua evolução. E, por último, o C de confiança. Acreditar que você consegue. Acreditar que você pode se transformar, que você pode evoluir. Confiar em você mesmo. E confiar também em pessoas que podem te ajudar a progredir. Então, não se esqueça, né? É preciso ter esses 4 Cs. É preciso ter consideração, é preciso ter coragem, é preciso ter confiança e é preciso ter curiosidade. Isso aqui é um exemplo, né, de um cliente meu, né, que uma das competências desse cliente é o vai lá e faz, que fala exatamente sobre protagonismo. E o que eles pedem, né? O que eles esperam dos colaboradores quando a gente está falando de proatividade e protagonismo? Ó, atua com iniciativa e proatividade, desenvolvendo ações e soluções com foco na entrega de valor. Quais são os comportamentos desejáveis para esse profissional? Entende o processo de carreira, sei para onde posso e quero ir.
Me preparo para assumir desafios, estou pronto quando as oportunidades aparecerem. O Bruno falou disso aqui comigo, e isso é bem legal, né? Tem muitas pessoas que falam, eu quero ser líder, eu quero ser um especialista. Tá bom. Às vezes essas oportunidades, e a gente espera, né, que a maioria das vezes essas oportunidades elas aconteçam. Mas a pergunta é, você está preparado para quando essa oportunidade acontecer? Você está preparado para chegar lá? Porque tem muita gente que quer ser líder, mas quando chega lá não vai, não está preparado, não consegue. Tem muita gente que fala, eu quero ter autonomia, mas chega lá na hora, também não consegue tomar decisões sozinhos, não consegue assumir responsabilidades, né? Aproveita as oportunidades de desenvolvimento que me são oferecidas, demonstro foco e disciplina na execução das minhas atividades, busco me autoconhecer, sei dos meus pontos fortes e fracos, questiono e avalio a forma como eu executo o meu trabalho, com foco permanente em fazer bem feito. Então, protagonista no trabalho também não é aquela pessoa que chega lá e faz tudo sempre do mesmo jeito, e às vezes alguém te pergunta, mas por que você faz desse jeito? Não sei, cheguei aqui, já era assim. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Às vezes tem até um jeito diferente de fazer. Você sabe que tem, mas você não coloca em prática, fica na inércia, né? Então, questionar, olhar sempre com esse olhar de melhoria contínua para o que você faz, entender quais são as suas fontes de aprendizagem, né? Então, eu aprendo, estudo e coloco em prática, não adianta só aprender e não colocar em prática. E age com proatividade para assumir responsabilidades e resolver problemas quando os desafios se apresentam. Então, esse aqui é um exemplo do que as empresas, né, esperam das pessoas protagonistas ali no seu dia a dia. E percebam que não é só protagonista nas suas atividades, mas é também na sua carreira, é também na sua história, buscando autodesenvolvimento, sabendo para onde quer ir, para onde quer crescer, né? Então, as empresas também esperam isso das pessoas. É preciso unir desejo e desenvolvimento, né? Então você tem que querer e tem que se desenvolver para isso. Então busque ali quais são, né, as suas fontes de aprendizagem, né? Nós chamamos isso, esse é um modelo muito legal que chama Aprendendo a Aprender, que está no livro Lifelong Learnings do Conrado Schlohauer. E o Conrado fala muito disso, né? Da gente entender quais são as nossas fontes de aprendizagem. E cada um vai buscar as suas, vai buscar aquelas que mais gosta, né? Olhando para conteúdos, olhando para experiências, olhando para pessoas, olhando para a rede. Então, o conteúdo, dentro de conteúdo tem livros, vídeos, podcasts, aulas, cursos, experiências, nós estamos falando de testar na prática, viver, né? É o playground ali do aprendizado, né? Você colocar em prática. As pessoas, quem são as pessoas que são parceiros da sua jornada, que são bons ouvintes, que são pessoas essenciais que te desenvolvem, que te estimulam, que te ensinam. E também quais são os grupos, quais são os movimentos que são focados nos temas pelos quais você se interessa. Então, olhe para isso, faça parte desses grupos, encontre a sua tribo. Então, esse CEP mais R, né, que é conteúdo, experiências, pessoas e redes, são fundamentais como fontes de aprendizagem para a gente conseguir se desenvolver, né? Então, ter um novo mindset para ter novos resultados. Novos inputs para novos outputs. Então, lembra sempre disso, né? Pensar de um jeito diferente, agir de um jeito diferente. Ter essa mentalidade de crescimento, né? Ouvir como as pessoas fizeram me ajuda. Se eu erro, eu tento de novo. Adoro receber feedback, porque isso me evolui. Meu esforço e minha atitude controlam as minhas habilidades. E não esse mindset fixo, né? De que eu não sou bom, eu não consigo fazer, eu não sei, eu não quero tentar. Então, cada vez mais ter o mindset de crescimento, desenvolvendo habilidades, aprendendo com os erros, se espelhando em pessoas que você acredita que tenha sucesso, construindo a sua
própria carreira. E aí, para dar dicas para vocês e a gente fechar aqui para os próximos passos, né, para você desenvolver essa atitude protagonista e essa atitude de fazer a autogestão da sua carreira, primeira coisa, se autoconheça e defina o seu futuro, né? Como é que você quer seguir? O que você se vê fazendo daqui 5, daqui 10 anos? O que você gosta de fazer? Que trabalho você faria de graça? Não precisava nem ganhar para fazer, porque você gosta muito de fazer. O que você não faria por dinheiro nenhum? Isso aqui eu não topo fazer, tá? O que você valoriza? O que você não gosta? Qual é o seu propósito? Então, tenha claro isso, né? Isso é se autoconhecer. Tenha claro os seus objetivos a curto, médio e longo prazos. Eu estou no caminho pessoal que eu tracei? Eu estou indo. Eu estou numa estrada que está me levando para o que eu quero ser? Né? Tenho tudo que eu preciso para chegar lá? Se eu não tenho, o que está faltando? O que eu preciso aprender? Como é que eu posso aprender? Que competências, habilidades eu preciso ter? E quem pode me ajudar? E aqui eu trago para vocês, isso é muito legal, né? O Fórum Econômico Mundial lançou há poucos dias as competências e as habilidades que devem ser desenvolvidas até 2027, tá? Então, o Fórum Econômico, a cada 5 anos, mais ou menos, eles lançam, a cada 2 anos, eles lançam essa perspectiva, tá? Então, eles fizeram as coletas do ano passado e lançaram esse ano. Então, ó, pensamento analítico, pensamento criativo, então desenvolver criatividade, inovação, falando muito de inteligência artificial, Big Data, né? Um tema que aqui no TDC também eu vi que várias trilhas vão trabalhar no pré-show ontem, até comentaram sobre isso. Liderança, influência social, resiliência, flexibilidade e agilidade, né? O mindset ágil, curiosidade e esse aprendizado ao longo da vida, alfabetização tecnológica, design, experiência do usuário, motivação e autoconsciência, empatia e escuta ativa. Perceba que vários dos comportamentos e das habilidades aqui são soft skills, são competências comportamentais e não competências técnicas, tá? Então, ó, criatividade, liderança, resiliência, flexibilidade, empatia, escuta ativa, isso tudo é competência comportamental, né? Então, desenvolver esses comportamentos também é importante. Terceira dica, acionar, então, suas redes de relacionamento, quem são as pessoas com as quais você pode contar, né? Seja dentro da sua empresa, seja fora. Então, tenha sempre uma pessoa que é boa ouvinte, que te evolui, que te puxa para cima, né? Que te impulsiona, isso é importante. E, por último, ter um plano de ação. De novo, tenha metas em curto, médio e longo prazo. Aonde você se vê daqui 2 anos? Aonde você se vê daqui 5 anos? Aonde você se vê daqui 10 anos? Né? Trace isso, porque eu acho que tem uma coisa importante na neurociência, que é a partir do momento que você escreve, você já está caminhando para concretizar. Então, tenha esse plano de ação escrito aí, né? Com as suas metas e com os seus planos de desenvolvimento e planos de carreira. E eu gosto muito dessa frase para fechar aqui do Ralph Emerson, né? Que fala: qualquer caminho que você decida tomar, tem sempre alguém para dizer que você está errado. Tem sempre dificuldades surgindo que te tentam acreditar que as críticas estão corretas. Mas mapear um caminho de ação e seguir até o fim requer da gente coragem. Então, mesmo que as pessoas digam para você que você não vai conseguir, que você não está no caminho certo, persista. Se esse é o seu propósito, você não pode desistir, porque as coisas vão acontecer, tá bom? Deixo aí o convite para vocês para visitarem o meu canal. Então, quem gosta desses temas relacionados à pessoa, relacionados à liderança, a RH, lá tem bastante bate-papo com pessoas de RH de grandes empresas, né, falando sobre isso, falando sobre temas de RH e temas de pessoas também. Então, quem quiser dar uma olhada lá, é JP Coutinho no YouTube. E aqui também ficam os meus contatos.
para quem quiser conversar mais, bater um papo de carreira, a gente vai estar aqui todos os dias no TDC e pode conversar também. Muito, muito, muito obrigado para você que está me assistindo e para quem está aqui na stage também. Obrigado, gente.